Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos descomplicar um tema que é bastante cobrado em provas, os tipos de sujeito. Se você já ficou também em algum momento com dúvidas sobre como utilizar os sujeitos da oração, entre sujeito simples, composto, oculto ou desinencial, sujeito indeterminado ou sujeito inexistente, fica aqui comigo até o final que eu vou explicar para você tudinho e com exemplos bem fáceis. Bora lá? Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização que eu coloco aqui. Vamos lá. Primeiro vamos entender o que é o sujeito da oração. O sujeito da oração é aquele sobre o qual nós declaramos algo. Pode ser o que você fala ou pode ser sobre quem você fala, porque às vezes você está também falando sobre um objeto, né? Então, por exemplo, o celular é de última geração. Então, o celular é um objeto, mas ele é o sujeito da oração, entende? Então, sujeito não são apenas pessoas, certo? Bora começar pelo sujeito simples. Sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo, uma parte principal, uma palavra principal. Vamos a este exemplo. O estudante passou na prova. O estudante é o sujeito da oração, tendo como núcleo estudante. Por quê? Apenas uma palavra, independente se ela estiver no singular ou no plural. Poderiam ser, Mislene, os estudantes? Perfeitamente, não tem problema algum, desde que tenhamos apenas um núcleo, não importa se ele está no singular ou no plural. Então, sujeito simples, apenas um núcleo. Bora então para sujeito composto? O que é o sujeito composto? Bom, se o sujeito simples é aquele que possui um núcleo, o sujeito composto é aquele que possui dois ou mais núcleos, podendo ou não estar no singular ou no plural. Vamos ao seguinte exemplo. O professor e os alunos viajaram. Então, percebam que nós temos aqui dois núcleos, professor, aluno. Sujeito oculto. Sujeito oculto ou sujeito elíptico é aquele que não aparece na oração explicitamente, tá? Ele não aparece, mas nós conseguimos identificar quem é esse sujeito. Então, e como que nós conseguimos identificar esse sujeito? Por meio da desinência do verbo, da forma como o verbo está conjugado, porque afinal de contas ninguém sai por aí dizendo eu viajamos. Não, claro que não, né? Nós viajamos. Então, se você tem o verbo conjugado dessa maneira, viajamos, você sabe que o sujeito somos nós. Vamos ao exemplo aqui. Estudei muito ontem. Eu não disse para vocês que eu estudei. Entretanto, você consegue identificar quem é o sujeito, que no caso sou eu, por conta do quê? Por conta da declinação do verbo, né, que está conjugado como estudei, certinho? Vamos ao shopping amanhã. Quem? Nós. Não disse quem seria, mas vocês sabem quem é o sujeito por conta da desinência, por conta da forma com que o verbo está conjugado, certinho? Bora para o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, por sua vez, cuidado para não confundir o sujeito indeterminado com o sujeito oculto ou desinencial, que é a mesma coisa, tá? Oculto é aquele que o quê? Não aparece. Lembra lá no final do ano, quando nós fazemos lá o amigo secreto, né? Ou também chamado amigo oculto? Nós sabemos que ele existe, mas até o momento não foi revelado quem é, certo? É a mesma coisa que o sujeito oculto. Ele não aparece na oração, mas nós sabemos sim quem ele é. O sujeito indeterminado, que é aquele que não aparece na oração, mas nós também não sabemos quem ele é. E de que maneira ele pode aparecer? Bom, primeira coisa, simplesmente sem o sujeito, caso, por exemplo, ele apareça na oração e o professor peça para transforme a frase de sujeito simples em sujeito indeterminado. O que você precisa fazer? Retirar o sujeito da oração e fazer o quê? Colocar o verbo na terceira pessoa do plural.
como se fosse eles ou elas. É claro, sem aparecer o pronome eles ou elas, né? Então, por exemplo, caíram, brincaram, saíram, saem, andam, sempre na terceira pessoa do plural. Ou então, na terceira pessoa do singular, mais o pronome se. Vamos aí aos seguintes exemplos? Então, no primeiro caso, o verbo na terceira pessoa do plural, eu tenho: disseram que vai chover. Então, quem disse? Nós simplesmente não sabemos. Percebe que o verbo aparece na terceira pessoa do plural? O que não pode é você, de repente, utilizar a seguinte oração: eles disseram que vai chover. Aí ele deixa de ser indeterminado e passa a ser o quê? Sujeito simples. Por quê? Porque o pronome ele está, no caso, aparecendo na oração. O pronome, para ser sujeito indeterminado, o pronome não pode aparecer. Fechou? E outro caso de sujeito determinado, quando? Quando nós temos o verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome se. Observem o seguinte exemplo. Precisa-se de funcionários. Então, o verbo, neste caso, está aparecendo na terceira pessoa do singular, né? Ele, ela, precisa. Só que lembrando que não pode ter o pronome, tá, gente? Só para eu estou falando assim só para você, só para fazer uma analogia e você observar como aparece na terceira, né? Porque vocês sabem, primeira pessoa eu, segunda tu, terceira ele ou ela, primeira do plural nós, segunda do plural vós e terceira do plural eles ou elas. Então, quando eu falo terceira pessoa do singular e coloco o pronome, é só para vocês saberem que se refere à terceira pessoa, mas o pronome não pode aparecer, tudo bem? Então, quando eu digo assim, olha, precisa-se de funcionários, verbo aparecendo na terceira pessoa do singular, mais o pronome se, sujeito que? Indeterminado, tá joia? Depois, nós temos o caso aqui de sujeito inexistente ou oração sem sujeito. E este é o último caso, né? É o quinto caso. Aqui, o verbo ele é imparcial, ou seja, não se refere a nenhum sujeito pratica ou sofre essa ação manifestada ali pelo verbo, certo? Quando que pode acontecer? Primeiro caso, fenômenos da natureza. Choveu, trovejou, relampejou, nevou, choveu ontem, ventou muito hoje. Sujeito, oração sem sujeito ou sujeito inexistente, que é a mesma coisa, tudo bem? Também pode indicar o verbo fazer, indicando o tempo passado, tempo transcorrido, ou seja, algum tempo que já passou. Vamos imaginar uma viagem. Faz 10 anos que fui para a Europa. Faz 5 anos que fiz minha última viagem para os Estados Unidos. Então, tempo que? Passado, tempo transcorrido. Faz 10 anos que fiz a minha formatura do ensino médio, né? Sempre indicando o quê? Tempo passado, tempo transcorrido, ok? Também verbo haver com sentido de existir. Então, se eu digo assim, há muitas flores no jardim, eu poderia mentalmente substituir por existem muitas flores no jardim. Aproveitando e já pegando um gancho, com concordância verbal, esses são aqueles casos em que são casos que indicam as exceções à regra. Por quê? Porque o verbo fazer indicando o tempo passado, ele não flexiona, ele sempre vai ficar no singular, tá? Sempre que indicar tempo passado, tempo transcorrido, singular. Lembrando, só quando indicar tempo passado, tá, gente? Porque se eu me refiro a uma ação em que esteja acontecendo agora, neste momento, por exemplo, os alunos fazem atividade na sala de aula. Pronto, verbo está no plural, verbo fazer no plural. Por quê? Porque ele não está indicando tempo passado, está indicando tempo o quê? Presente. Não tem problema, ele pode sim ir para o plural. Só não pode quando indicar tempo transcorrido, tá bom? E o verbo existir, tem algumas atividades que os professores passam e que diz assim, substitua o verbo haver pelo existir. Aí coloca uma frase lá com o verbo haver, sempre no singular, porque não flexiona. Só que quando você transformar para o existir,
aí você tem que lembrar de mudar para o plural. Então, por exemplo, há muitos objetos nessa sala. Eu poderia dizer, existem muitos objetos nessa sala. Entende que eu vou passar do verbo haver para o verbo existir, só que eu tenho que flexionar o existir, porque o existir flexiona, o que não flexiona é o verbo haver, tá bom? Bora recapitular? Resumão, rapidão. Sujeito simples, aquele que possui apenas um núcleo. Sujeito composto possui 2 ou mais núcleos, né? Ou seja, palavras principais. Sujeito oculto, ele não aparece, mas ele é identificado, nós sabemos identificá-lo. O indeterminado não se sabe quem é. Então, por exemplo, bateram na porta. Estamos ali na sala de aula com a porta fechada, bateram na porta. Mas nós não sabemos quem foi, né? Então, sujeito que? Indeterminado. E o sujeito inexistente é aquele que não há sujeito, ou seja, o verbo não se refere, a ação verbal não recai sobre nenhum sujeito, ok? Então, finalizamos aí os tipos de sujeito e agora é com você. Deixa aqui nos comentários uma frase com sujeito simples e outra com sujeito composto que eu vou dar o meu coração para você. Até mais!